Olá, amigos, mais uma vez reunidos para as pílulas do Caminho Verdade e Vida. Hoje o capítulo é o 69, Comunicações, e que o nosso Mestre Jesus possa nos conectar nesse momento de vocês ouvindo, eu lendo, que a gente possa estar em conexão um com o outro. O capítulo de hoje, então, é o 69, Comunicações. Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Está em João capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Por meio dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, uma vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muita vez inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Eu achei muito difícil a primeira leitura essa mensagem, né? A gente tem que cavucar um pouquinho ali o que ele está falando para tentar entender. O título, Comunicações. Então, eu estou falando de comunicações, nesse caso, né, dos encarnados com os desencarnados. E aí não tem como a gente não abordar um pouco do tema da mediunidade, né, que é esse veículo de comunicação do além com o que a gente tem agora como encarnados, né. E para trabalhar um pouquinho esse tema, eu separei uma passagem do livro Seara dos Médiuns, do Chico, também do Emmanuel, que fica até de recomendação para quem quiser. E o capítulo que eu queria abordar junto é o 62, Discernimento. Eu vou ler um pouquinho para comentar junto. Encarecendo a prática do bem por base da cooperação com os instrutores desencarnados no campo mediúnico, não será lícito esquecer o imperativo da educação. Não somente ajudar, mas também discernir. Não apenas derramar sentimentos como quem o faz do peito cofre aberto, atirando preciosidades a esmo, mas articular raciocínios, aprendendo que a cabeça não é simples ornamento do corpo. Coração e cérebro sintonizados na criatura assemelham-se de algum modo ao pêndulo e ao mostrador do relógio. O coração, à maneira do pêndulo, marca as pulsações da vida. Entretanto, o cérebro, simbolizando o mostrador, estabelece as indicações. No trabalho em que se conjugam, um não vai sem o outro. Tomemos ao domínio da imagem para a clareza do assunto. Operário relapso não encontra chefe nobre. Escrevente inculto não se laureia em provas de competência. Enfermeiro bisonho complica assistência médica. Aluno vadio é problema para o professor. Na mediunidade, tanto quanto em qualquer outro gênero de serviço, é indispensável que o colaborador se interesse pela melhoria dos próprios conhecimentos, a fim de valorizar amparo que o valoriza. Tarefa mediúnica sustentada através do tempo não brota da personalidade. Exige burilamento, disciplina, renunciação e suor. A educação confere discernimento, e o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. É por isso que Jesus avisou no Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que os homens vejam as vossas boas obras. É ainda pela mesma razão que o Espírito de Verdade recomenda a Allan Kardec que gravasse na codificação do Espiritismo a inovidável advertência: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Eu acho que fica um pouco mais claro trazendo essa segunda passagem, porque é justamente disso que ele está abordando, né? Muitas vezes a gente anseia por querer saber notícias das pessoas que já se foram, seja um ente querido, seja uma personalidade, seja alguém que já se foi. E a gente quer essas notícias. Para quê? Né? Qual é o intuito disso? O que eu estou absorvendo disso? Eu estou querendo uma comunicação com a minha avó que faleceu para saber se eu vou encontrar o amor da minha vida? Eu vou querer uma comunicação com meu pai que faleceu porque eu quero saber se aquela jogada que eu fizer vai me trazer dinheiro? Para quê? Eu quero ouvir um mentor falando porque ele tem contato com Bezerra de Menezes? Para quê? Então, qual é o fundamento? Não importa quem está falando, é isso que ele fala. É Bezerra de Menezes que falou, é o Chico que falou, é Emmanuel que falou. É a essência da mensagem. Se aparecer um espírito numa reunião, falar eu sou Napoleão Bonaparte e falar isso, qual é a essência do que ele está falando? A gente se deixa levar muitas vezes pela vaidade. Nossa, naquela reunião receberam uma mensagem do Bezerra. O que ele falou? Ele falou para separar homens e mulheres no centro, porque isso é mais importante. Que fundamento é esse, né? Então a gente tem que buscar essa essência, não tanto se apegar em quem está falando, em quem está passando a mensagem. Mas qual é a mensagem? Essa mensagem é de Deus mesmo? Então pode ser o Zé da esquina que falou. Porque a mensagem é de Deus, é essa a essência, é esse o princípio, né? Isso que é o mais importante, não importa quem falou. E a gente tem que se atentar a isso. E aí na questão dos trabalhadores, dos médiuns, se atentar à vaidade também. Eu recebi uma mensagem de um mentor que falou isso. Vamos tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, para nós, médiuns, né, e todos nós somos médiuns, a instrução, a disciplina, o discernimento é muito importante. Para a gente não cair nessas tentações e não passar isso adiante. Se a gente está sendo esse veículo, mais importante ainda é a nossa disciplina. Nós somos exemplo, né? Então sejamos esse exemplo que está na passagem de João, que está nessa passagem de Emmanuel. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro. Até mais!